É sempre muito bom ouvi-los, viu? Apareçam mais vezes. Uma alegria muito grande estarmos ouvindo daquilo que Deus deseja falar em nossas vidas através da canção. Mas o texto que Ele coloca em meu coração, ou que Ele colocou em meu coração durante esses dias, é um texto que nos leva a refletir sobre aquilo que temos deixado, ou aquilo que iremos deixar para as gerações futuras. Não estou falando de herança, de bens materiais, de valores finitos, de algo corrupto ou que possa se corromper com o tempo, mas aquilo que estamos pensando em deixar para gerações futuras, algo sólido, concreto, algo que o tempo não vai gastar, que o tempo não vai se perder. E veio ao meu coração uma experiência do apóstolo Paulo. O texto vai ser projetado, mas você pode abrir a sua Bíblia e, quem sabe, grifar, marcar, destacar. Aquilo que recai sobre nós, cristãos, a partir do momento que nós abraçamos essa missão, a missão de sermos sal, de sermos luz, e volto a dizer, não quero que você saia daqui com a sua consciência pesada, se sentindo o pior dos mortais, mas desafiado, quem sabe, a encontrar graça em poder estar mais próximo de Deus, a viver uma intimidade com Deus. Sabe, irmãos, Deus é tão maravilhoso que nos permite esse aconchego, essa aproximação. E Ele continua sendo Deus que nós cantamos, mas nós é que saímos realizados, satisfeitos, cumprindo a missão que Ele nos confiou e agradando o coração de Deus e de alguma maneira sendo beneficiados nessa relação gostosa, prazerosa de intimidade com o Senhor. Por isso, busquemos conhecer a face do Senhor, conhecer a sua vontade e vivamos de maneira que agrade o coração de Deus. Nós temos tantas atividades durante a semana, nós começamos já a preocupar com o dia de amanhã já hoje. O dia nem começa e a gente já está preocupado com o que a gente vai fazer amanhã, a consulta dessa semana, o menino que precisa levar para o inglês, para o judô, para a natação, e tantas atividades que muitas vezes têm marcado a nossa história, e quando a gente menos espera, acabou a semana. Acabou o ano, estamos no outubro, o antepenúltimo mês do ano, e logo nós estaremos cantando Rompe a Aurora, vai-se embora, mais um ano se passou, e a gente olha para trás e eu digo, meu Deus, como as coisas estão acontecendo de maneira tão intensa, tão rápida, e muitas vezes olho para mim mesmo e percebo que pouco eu tenho feito, em benefício daquele que tem me dado a vida, que tem me dado a oportunidade de agradecê-lo a cada dia, pela oportunidade de poder encontrar valor, virtude, naquilo que Ele tem me concedido. E o texto que veio ao meu coração é a palavra de Paulo à igreja na Galácia, Gálatas capítulo 1, versos 11 a 17. Quero desafiá-lo a abrir a sua Bíblia, se você a trouxe, ligar o seu celular, se você tem um aplicativo da Bíblia, mas se não, o texto será projetado na Nova Versão Internacional, e a palavra do Senhor diz assim: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, e eu não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Aí está a palavra do apóstolo Paulo, que serve para mim como um despertamento, como uma exortação, como um sinal de alerta, em fazer-me olhar, em fazer-me me levar a olhar na direção daquilo que eu tenho sido, daquilo que eu tenho feito,
em benefício do reino, e a gente volta a dizer, a gente se envolve com tantas atividades seculares que é natural e é comum e é recomendável, mas muitas vezes quando juntamos aquilo que dedicamos às nossas atividades pessoais, aos nossos interesses, à nossa profissão, e muitas vezes comparando com aquilo que o Senhor nos tem oferecido e deseja que possamos devolver para Ele, a diferença é tão grande. Por quê? Porque eu muitas vezes esqueço das coisas de Deus e procuro priorizar e muitas vezes limitar as minhas ações naquilo que atende aos meus anseios apenas. E coloquei algumas considerações, e essa é uma das cartas mais difíceis de serem escritas ou que foram escritas em virtude da influência do judaísmo. O apóstolo Paulo havia passado na Galácia e havia ali semeado o evangelho puro que ele havia aprendido na sua conversão, na sua experiência com Jesus, o pouco tempo que ele tinha de convertido, mas o fez refletir sobre tudo aquilo que ele havia guardado como valores eternos, e ele percebeu que disse, olha, eu considero tudo isso perda, considero tudo isso nada, em função da glória, da excelência de conhecer Jesus. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, lá no capítulo 1, no versos 6 e 7, e ele fala exatamente dessa condição em que ele encontra aquela igreja, ou que naquele momento em que a igreja se encontrava. E ele diz assim, admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O problema da Galácia é que os judaizantes, aqueles judeus ortodoxos, queriam trazer de volta os rudimentos da lei. Que mais importante do que ser, era poder mostrar. Muito mais importante do que o interior ou a intenção era a aparência, os fatos, o que era visto. O rigor da lei, a importância da tradição. E Paulo começa a mostrar para nós que Cristo veio e não deu mais essa importância tão grande à lei, ainda que permanecesse, mas ele nos fez viver em função da graça, daquilo que ele tem como bênção para cada um de nós. A lei existia sim, claro que a lei é importante, mas nós não vivemos mais debaixo da lei, da importância, do rigor, dos rudimentos da lei. Nós vivemos pela graça, e quem vive pela graça cumpre muito mais do que a lei determina. Vive na intimidade com Deus e não está preso àquilo que a lei ensina, mas faz e se empenha em fazer muito mais do que a lei possa exigir de cada um de nós. E o apóstolo Paulo começa a trabalhar com aquela igreja e mostrando que eles estavam retrocedendo, retroagindo. E muitas vezes acontece em nossas vidas, em nossos dias, em nossas escolhas e prioridades. Tem um outro momento que Paulo disse, vocês corriam tão bem, vocês estavam se saindo tão bem, quem vos persuadiu a desistir, a retroceder, a puxar o freio de mão e dizer, olha, isso não tenho tempo, e quantas vezes temos nos sentido assim. Os judaizantes duvidavam do apostolado de Paulo, eles o acusavam de não ter estado com Jesus. E lá no capítulo 1, verso 1, essa é uma das ênfases mais diretas do apóstolo Paulo, no momento em que ele se apresenta, nas saudações iniciais em suas cartas. Essa é uma das saudações que Paulo ele se torna mais enfático naquilo que ele está falando, a respeito da vocação que ele recebeu da parte do Senhor. E ele diz assim, Paulo, apóstolo, enviado não da parte dos homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. O apóstolo Paulo não estava procurando aprovação humana, ele sabia que ele tinha recebido a missão ali no caminho de Damasco de Jesus, de deixar de ser perseguidor e passar a ser perseguido, e quantas perseguições o apóstolo Paulo enfrentou. Mas também aqueles homens atestavam que os seus ensinamentos não decorriam de inspiração divina, mas humana. E o apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, no versículo 8 do capítulo 1, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja
talvez a sua Bíblia tenha anátema, não bendito ou amaldiçoado. Olha, eu não quero que vocês ouçam a mim, as minhas palavras, os meus ensinos, as minhas pregações. Ouçam a Deus. Procure saber aquilo que Deus quer e deseja fazer de vocês, o desejo do coração de Deus para as suas vidas. Esse texto me levou a refletir sobre pelo menos duas verdades, e quem sabe você está sendo desafiado nessa manhã a encontrar outras verdades dentro da palavra do Senhor. E a primeira verdade me leva a olhar no sentido, pelo retrovisor, para o passado. Quem eu era? Quem você era? E se nós fôssemos, quem sabe, aqui começar a pedir que cada um pudesse ter um testemunho daquilo que vivia, como vivia, quais os valores que eu tínhamos escolhido antes de conhecer Jesus. Eu sei que alguns têm uma conversão natural, não diferente. Eu louvo a Deus, já disse isso aos irmãos, pela oportunidade que Deus tem me dado, de ser aquele que ouve aqueles que estão chegando à nossa igreja. Pessoas que têm se tornado membro de nossa igreja, por carta, por aclamação, por batismo, porque eu enriqueço a minha experiência cristã, e percebo como o Espírito Santo é tão pessoal, que ele trabalha de maneira única com cada um de nós. A maneira como ele se revelou a você, com certeza diferente da maneira como ele se revelou a mim. Alguns tiveram uma mudança radical, e a partir de agora eu não vou mais viver segundo os valores da carne, não vou mais contrariar os interesses do reino, e não vou mais desobedecer à vontade de Deus. Outros foi apenas um processo. Nasceram aqui, cresceram aqui, correram aqui, e o processo foi a cada dia sendo aperfeiçoado até o momento de entenderem perfeitamente que aquele que era o Deus de seus pais passou a ser o Deus deles. Abraçaram esse evangelho primeiro através da experiência, do exemplo, do testemunho de seus pais, e em seguida foram desafiados a colocar em prática aquilo que aprenderam com seus pais. E eu volto meus olhos para o passado e encontro a antiga natureza, uma natureza pecaminosa, uma natureza marcada pelo ser, pelo cumprir, pelo obedecer, pela punição em não fazê-lo, pelo castigo em desobedecê-lo. E essa antiga natureza, a primeira característica dessa antiga natureza, que era alicerçado na ignorância religiosa. No verso 13, que li no início, diz assim: vocês ouviram qual o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Tudo isso foi por ignorância. E quem sabe alguns dos irmãos têm se visto, se observado, ou se encontrado e reconhecido dentro daquilo que Paulo está falando a respeito do seu passado. Olha, irmãos, me perdoem, mas se eu vivi esse radicalismo, era pura ignorância, porque não conhecer a verdade de Deus. E volto a dizer, para mim tem sido muito pedagógico, prazeroso e edificante poder ver o testemunho de muita gente, devoto, dedicado, promessas, vidas marcadas por uma obediência, muitas vezes sem haver um questionamento, mas a partir do momento que conhece Jesus, e a Bíblia diz que o véu, aquilo que encobria seus entendimentos foi desvendado, e eles puderam enxergar claramente esse evangelho que não exige, não obriga, mas nos convida. Foi um dos momentos, ou um dos maiores perseguidores do cristianismo, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos. Sua fama ultrapassava os limites de Jerusalém. Paulo era radical, os irmãos sabem, lá no capítulo 8, quando Paulo contribuiu no apedrejamento de Estevão, toda uma vida dedicada por ser zeloso, como ele mesmo diz. Olha, eu era assim, eu vivia assim, essas eram as minhas práticas. Isso é passado. Como animal selvagem que ataca a presa, ele, um fariseu fanático, aniquilava os discípulos de Jesus. Paulo trazia como lembrança, como recordação, na verdade como aprendizado, tudo aquilo que ele havia experimentado. Mas volto a dizer, por pura ignorância religiosa, entendendo que era assim que o Deus se agradava, era assim que Deus esperava que ele pudesse cumprir a sua missão. Condenou à morte todos os que se identificavam com o caminho. Radical,
Alguém que abraçava aquela religião como sendo a única fonte de prazer, de realização, de cumprimento da missão que o Senhor havia lhe concedido. Lá em Atos capítulo 22, verso 4, ele mesmo se declara um perseguidor. Ele diz assim: persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Eu era assim, eu vivia esses valores, eu vivia isso por pura ignorância. Instruído em todas as práticas de iniciação do judaísmo. E ele fala exatamente esse currículo, não que ele pudesse se envaidecer, mas mostrando exatamente tudo aquilo que marcava ou que norteava a sua vida. Lá em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 6, ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, se tem alguém aqui que pode se envaidecer do que era, do que fazia, do cumprimento da religião, esse sou eu. Sabe, irmãos, quando eu olho para essa afirmação do apóstolo Paulo, digo isso. Quantas vezes, quem sabe, olho para trás e percebo quanta dedicação, quanto empenho, quanto compromisso com as coisas lá fora. Empenho, pontualidade, tudo aquilo que tem marcado a vida de um profissional, que é isso, é louvável. Mas muitas vezes, quando nós chegamos aqui, entendemos que, não, meu patrão é movido pela graça. Deus não quer essa utopia, esse exagero, E muitas vezes relaxamos diante daquilo que Deus tem para nós, sabendo que o favor que Deus nos concede é muito maior do que tudo aquilo que a gente possa oferecer. E não é troca, porque se fosse troca, nós estávamos perdidos. Porque Deus não faz nada em benefício das nossas ações e atitudes. Ele faz porque é um Deus gracioso e que não leva em conta os nossos pecados, mas Ele perdoa de maneira incondicional. E muitas vezes eu olho para trás e vejo aqui alguns currículos como de Paulo. Olha, já fiz MBA, é importante, claro. Já fui, já trabalhei, já fiz. Um currículo recheado e louvável, mas muitas vezes quando vejo isso revertido em benefício do reino, pouca coisa tem sido feita. Pouca coisa tem sido feita. Potenciais, valores, pessoas, quem sabe, exercem funções lá fora de destaque, de importância, de valor. Louvado seja Deus, porque é ali onde o Evangelho está sendo pregado, através da minha vida, da sua vida. Mas muitas vezes, irmãos, precisamos reverter isso para o reino. E de repente você chegou aqui na igreja, e a cada 3, 4 meses nós temos recebido muitos irmãos, isso é muito bom. Pessoas que têm chegado à nossa igreja por batismo, por carta, por aclamação, e que têm se somado a nós. Mas quem dera que pudéssemos essas pessoas também encontrarem seu espaço no meio do corpo de Cristo. Gente comprometida, assim como muitas vezes estamos comprometidos lá fora, pudéssemos, quem sabe, ser desafiados, quem sabe, a encontrar o meu lugar no corpo de Cristo. A entender onde o Senhor me quer trabalhando, dedicando, colocando em prática meus dons e talentos. E aquele afã, aquele desejo, aquele ímpeto que muitas vezes levo lá fora, muitas vezes não se refletem aqui no meio do corpo de Cristo. Precisamos fazer, irmãos, e muitas vezes as pessoas encontram: pastor, a igreja é grande, todo mundo já faz tudo, não tem espaço. Não, isso não é concreto, não é correto. Tem um espaço onde você vai poder se encaixar e fazer do seu jeito e poder ser útil da maneira como o Senhor tem trabalhado em sua vida, da experiência que o Senhor tem lhe dado. Isso vai somar, isso vai fortalecer relações, isso vai engrandecer o reino de Deus. Mas enquanto uma segunda condição desse passado nefasto que o apóstolo Paulo viveu, marcado pela autoexaltação.
pela autoexaltação. Um passado que o fazia encher o peito, dizer, olha, eu sou Paulo. E muitas vezes a gente vê isso lá fora. Pessoas que usam o seu sobrenome como o cartão de visita. E Paulo vivia assim. Se alguém podia se orgulhar da posição que ele ocupava, esse era o apóstolo Paulo. No verso 14, no texto que lemos, diz assim, no judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Olha, eu era empenhado, eu era dedicado, eu era compromissado, eu fazia da melhor maneira possível, e não tinha ninguém na minha idade que pudesse comparar a mim. Paulo se orgulhava de toda a sua formação, tudo aquilo que ele havia somado na sua experiência, preso apenas a uma religiosidade. Foi enviado por seus pais ainda cedo a Jerusalém para estudar com o mestre Gamaliel. Olha, se existe um colégio onde eu estudei, esse colégio foi um dos melhores em Jerusalém. Se existia um mestre na época que se destacava de todos, esse foi o meu mestre. E ele se envaidecia de tudo aquilo que ele havia experimentado, toda a experiência que ele havia acumulado. E, acima de tudo, instruído em todas as práticas de iniciação do judaísmo. Perdão, é exatamente aqui. Vou chegar aí, eu acho que me desconfigurei um pouquinho, mas lá em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 7, o 6, o verso que li exatamente assim. Alguém que apresentava as suas credenciais, que mostrava exatamente para que vinha, para que tinha chegado, qual a sua experiência de somatório, de aprendizado, tudo aquilo que tinha marcado a sua história. Mas uma terceira característica dessa relação que Paulo nutria e entendia isso como sendo algo necessário para a sua formação, era que era sufocado pela tradição cega. Versículo 14, parte B, diz assim, e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Olha, se tem alguém que preservava aquilo que eu aprendi, e quantas vezes encontramos pessoas presas à tradição, porque aprenderam de um jeito e não conseguem mais se adaptar a essa realidade. Pessoas que estão presas a tudo aquilo que aprenderam e não conseguem desconstruir da maneira correta, que têm entendido da parte de Deus. E eu tenho acompanhado alguns novos convertidos, e tem declarado, pastor, olha como tem sido difícil, afinal de contas eu aprendi com meus pais, e imaginei que isso era uma verdade absoluta, e a partir do confronto com a palavra, eu tenho percebido que não é nada daquilo que eu aprendi com meus pais, e eu estou sendo desafiado por Deus, pelo trabalhar do Espírito Santo, a desconstruir essa verdade, ou essa informação, e a passar a construir algo que é concreto, fundamentado na palavra de Deus. Paulo não acrescentou religiosidade à sua vida. A religião era toda a sua vida, ou seja, ele não acrescentou nada, ele vivia em função da missão que ele havia entendido que recebera da parte de Deus. Paulo vivia de maneira que imaginava e entendia que podia agradar o coração de Deus, sendo o que era, vivendo da maneira que vivia, colocando em risco e até condenando à morte alguns que se confrontavam com aquilo que ele entendia como sendo verdade. E não se permitia revisar seus costumes, nem de longe cogitava da possibilidade de rever suas práticas. Quantas vezes nos sentimos assim? Vivendo ainda a velha natureza, preso apenas aos rudimentos da lei, porque eu fui ensinado pelos meus pais, eu aprendi desse jeito e agora não consigo mais me desvencilhar e até estar preso a tudo aquilo que ele aprendeu, ainda que confrontado com a palavra, não consegue se desvencilhar daquilo que entende como sendo verdade agora. Ele não estava aberto a mudanças, pois estava tomado pela convicção. Não tem como, não tem como. E quantas vezes as pessoas estão assim, pessoas com as quais a gente convive lá fora, estão tão cegas. A Bíblia diz que o inimigo obscureceu os seus entendimentos, eles não conseguem enxergar. E só pela ação do Espírito Santo que essas pessoas serão desafiadas. Encontrei um comentário bíblico, num comentário bíblico africano, e ele escreve assim: a transformação de um homem como esse, em exímio defensor da igreja e da salvação somente pela fé, independente da lei judaica, indicava a ação de algo muito mais poderoso
do que meros argumentos humanos. Somente uma intervenção divina poderia ter causado tamanha transformação. Só o Espírito Santo de Deus para mudar o comportamento, a atitude, a vida, as práticas, os valores daquele homem que estava preso à tradição. E quem sabe tenhamos alguns Paulos aqui. Pessoas que viviam nessa prática, nessa devoção, preso à tradição. Mas eu quero desafiá-lo nessa manhã a encontrar o seu espaço no corpo de Cristo. A palavra nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo, e você hoje vive uma outra realidade. O desafio, o desejo de Deus para mim e para você, é que possamos viver intensamente esse evangelho. Quem sabe descontar o tempo atrasado, em que eu vivi sendo enganado ou iludido em função de tudo aquilo que eu aprendi com os meus pais, com a tradição, com os costumes. E é tão bom quando a gente pode encontrar alguém como o apóstolo Paulo, com uma vasta experiência, com um currículo recheado, mas ele considera tudo isso perda, por amor do evangelho. Mas encontra uma segunda verdade dentro da sua abordagem, do seu testemunho, não mais preso ao passado, mas agora marcado pelo presente, a natureza transformada. E o apóstolo Paulo trabalha dentro de algumas vertentes dessa natureza transformada que um dia alcançou a cada um de nós, independente de tudo aquilo que a gente viveu, porque o currículo pode ser diferente, com certeza é. Alguns mais engajados nos movimentos, alguns mais dedicados aos compromissos, alguns nem tanto, mas o que conta não é mais o passado que tivemos, mas a experiência da nova criatura, da conversão que o Senhor nos outorgou através da sua graça. E o apóstolo Paulo deixa de olhar para os valores antigos, marcados pelo pecado, pela ignorância, pela tradição, e começa a nos levar a entender que hoje nós estamos vivendo outra realidade. E não temos mais que estar preso a tudo aquilo que foi passado, tudo aquilo que já não tem mais sentido, tudo aquilo que já foi transformado pela ação do Espírito Santo. E a primeira verdade, o primeiro valor que ele coloca é a sua eleição. E ele fala exatamente no versículo 15, mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Você, um dia, foi separado por Deus, para viver intensamente essa graça, para viver de maneira intensa essa realidade de intimidade com Deus. Cada um de nós, a partir do momento que nos encontramos Jesus, porque Jesus não nos encontra, nós é que o encontramos, porque o desejo dele é sempre de nos encontrar, mas muitas vezes as escolhas têm sido nossas, e muitas vezes não atendemos aos anseios de Deus, e essa busca de nos encontrar continua sendo adiada, postergada. Paulo tinha plena convicção de que não havia escolhido Deus, mas que Deus o havia escolhido. Não fomos nós que aceitamos Deus, foi Ele que nos escolheu primeiro. Quem diz isso é Jesus, lá em João capítulo 15, verso 16. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. E com a missão de sermos porta-vozes daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Irmãos, temos que levar em conta tudo aquilo que serviu no passado, sim, como aprendizado pedagógico, mas a nossa realidade é uma outra, e o Senhor está desafiando a cada um de nós, a viver essa realidade de vida, a colocar a mão no arado, a enxergar os dons e talentos que Ele me capacitou e me capacita para que serem usados em benefício do corpo. A eleição de Deus não se baseia em nossas virtudes, mas apesar das nossas debilidades. Ele sabe quem eu sou, Ele me conhece, mas mesmo assim Ele me escolheu, Ele me separou, Ele me capacitou, Ele está a cada dia me desafiando a enxergar valor, vida, comprometimento naquilo que Ele deseja realizar através das nossas vidas. A eleição de Deus é irrestrita, imerecida e incondicional. Não foi pelos meus méritos, pelas minhas virtudes, mas muitas vezes, mas somente movido por sua graça. Romanos capítulo 5, versos 6 a 8, a palavra diz assim, o próprio Paulo,
De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Não foi pelos nossos méritos, pelas nossas virtudes. E se o Senhor Deus deseja fazer de nós instrumentos, Ele já começou a trabalhar a partir do momento que começou a me transformar, mudar minha personalidade. Pastor, muitas vezes não me enxergo, e eu vivia, quantas vezes eu ouço isso, e eu vivia os valores do mundo, tudo aquilo que o mundo pudesse oferecer como algo valioso, e ali eu me apegava, e hoje me vejo abrindo mão de tudo isso. E é tão bom quando podemos enxergar em nós mesmos, que a cada dia o Espírito Santo tem nos moldado, nos lapidado, para cada vez mais nos tornemos parecidos com Ele. Uma segunda verdade, a segunda característica dessa nova criatura, agora uma criatura transformada, e ele mostra que é o seu chamado. Experiência de conversões são as mais diversas. Como disse anteriormente, alguns de maneira radical, de maneira direta, romper com tudo aquilo que era o passado. Outros não, foi apenas um processo, nasceu no Evangelho, e a partir daquela experiência pôde conhecer a Jesus, que anteriormente era o Deus dos seus pais. No verso 15, parte B, e verso 16, diz assim: quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Eu sou testemunha de que um dia eu fui alcançado, e eu não posso me conter, eu não posso me calar, eu preciso dar continuidade a tudo aquilo que um dia aconteceu comigo. Só terá sentido a minha vida a partir do momento que a minha vida puder também ser bênção na vida de alguém, assim como alguém foi bênção na minha vida. Essa é a missão que o Senhor nos confiou como igreja de Jesus Cristo. Paulo tinha tanta convicção de seu chamado, que decidiu se apressar a iniciar a sua missão, sem ao menos consultar os apóstolos. Existia toda uma hierarquia. Lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, a gente percebe que a responsabilidade de conduzir, de pastorear a igreja, passou a ser dos apóstolos, aqueles que haviam estado com Jesus, aqueles que haviam aprendido, que testemunhado dos seus milagres e aprendido com seus ensinos. Mas a maneira como Paulo foi impactado pelo Evangelho foi algo tão tremendo que imediatamente ele se dispõe a abraçar esse Evangelho, quem sabe tentando recuperar o tempo perdido. Olha, eu não posso mais brincar, eu não posso mais retardar, eu preciso colocar a mão no arado e tentar reparar todo o dano que eu causei para o Evangelho. Provavelmente eles não dariam crédito à sua conversão, e até fugiriam de sua presença. É interessante quando muitas conversões acontecem e a gente percebe claramente que não existiu outra resposta, não existiu outro motivo, não existiu outro significado a não ser o trabalhar do Espírito Santo. Vidas que são transformadas de maneira tão radical, de maneira tão complexa, em tudo aquilo que abriu mão, em tudo aquilo que deixou para trás. Não conseguimos enxergar a não ser outro motivo, a não ser a ação do Espírito Santo em suas vidas. Paulo também eles nem tampouco concordariam com o seu desejo de pregar aos gentios. Era uma igreja exclusivista. Todos nós conhecemos a atitude de Pedro ali na casa de Cornélio, no capítulo 10 de Atos, quando ele traz consigo toda a exclusividade que o Evangelho precisava pregado unicamente aos judeus. E o Senhor abre o entendimento de Pedro, ele pôde enxergar claramente que Deus não faz acepção de pessoas. E lá em Atos capítulo 9, nós conhecemos aquela experiência de Ananias, quando recebe de Deus a missão de ir lá orar com Saulo. Senhor, tudo menos isso, Saulo não. Ou o Senhor não sabe da fama desse homem aí, perseguidor, alguém que ameaça para a igreja do Senhor Jesus Cristo, alguém que tem dado fim, e entre eles o nosso irmão Estevão. Não, Senhor, o Senhor pode mandar para qualquer lugar, menos para a casa de Saulo. E lá no capítulo 9, versos 15 e 16, diz assim: mas o Senhor disse a Ananias: vá,
este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Sabe, irmãos, Ananias saiu dali da presença do Senhor, ainda que com medo, mas quando chega à casa de Simão, e ele diz: irmão Saulo, se fosse hoje, ele dizia: paz do Senhor, posso entrar? Você está armado? E aí aquele Paulo disse: olha, não sou mais esse homem, eu fui alcançado pela graça de Jesus, eu fui transformado pelo poder do Espírito Santo. Ananias ainda chega com medo: irmão Saulo, posso entrar? Claro, pode, o Senhor me mandou aqui orar por você. Louvado seja Deus pela transformação que Ele tem operado em nossas vidas, mas não podemos entender isso como ponto final. A partir de agora, nós somos desafiados a sermos canais das bênçãos de Deus na vida das pessoas que estão à nossa volta. Aquilo que Deus nos fez, aquilo que o Senhor nos fez, aquilo que nós fomos testemunha, não podemos ficar calados, não recebemos uma orientação de segredo. Olha, não conte nada para ninguém, isso é segredo. Pelo contrário, só terá sentido a partir do momento que for multiplicado, para que outras pessoas também possam conhecer Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa ontem à noite, e ela falando que estudava numa universidade, e tinha uma colega dela, e aí, essa colega nunca se revelou que era uma cristã, até o dia que uma outra colega a convidou para conhecer a sua igreja, uma igreja batista lá em São Paulo, entregou um folheto e começou a evangelizá-la, e um dia ela, contrário a todos os ensinamentos de sua família, de sua avó, presa à tradição, ela aceitou o convite daquela amiga a conhecer a igreja na qual ela frequentava. E ela contando a mim, Rejane, ontem: pastor, sabe quem foi a primeira pessoa que eu encontrei à porta, entregando o boletim, o programa? Aquela minha outra colega. E ela, quando me viu, ficou surpresa e disse: fulana, você é aqui? Sim, estou aqui. E quantas vezes nós agimos assim? O mundo precisa conhecer Jesus através das nossas vidas. O apóstolo Paulo diz: olha, eu recebi um chamado da parte de Deus e não posso me calar. Só terá sentido a partir do momento que a minha vida passar a ser inspiração, referencial para as pessoas com as quais eu convivo. Não sei a sua área de atuação, mas onde você trabalha, talvez não tenha um pastor, não tenha um missionário, e o pastor e missionário que o Senhor separou se chama pelo seu nome. Tem a sua história, e através da sua história, da minha história, essa pessoa será impactada a conhecer o Jesus, o meu Jesus, e a ter uma experiência própria e pessoal na relação com esse Jesus. Esse é o desafio que recai sobre cada um de nós, irmãos. Os tempos estão sombrios, e a cada dia a gente percebe como se torna difícil da gente não falar, mas viver esse evangelho, que muitas vezes nós queremos falar, não precisa falar, viva, viva. Digo isso comigo também, porque ser pastor não é estar isento dessa responsabilidade, não, todos nós recebemos essa missão da parte do Senhor, mas viva esse evangelho, naturalmente, e as pessoas vão perceber claramente que existe uma distinção muito grande entre você e os outros, porque todo mundo faz, todo mundo fala, porque todo mundo vai, porque... E aí é quando o evangelho, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de encontrar um solo fértil, um coração sedento, para que a semente do evangelho possa ser plantada. Mas encontro uma terceira característica dessa nova criatura transformada: a sua prontidão. Versículo 17 diz assim: mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Não posso perder tempo. Lá no capítulo 8, quando a Bíblia fala do chamado de Filipe, vai. E a Bíblia diz que ele se levantou e foi, e ali encontrou o eunuco, que lia a palavra, que não estava entendendo nada. E Filipe disse: agora eu sei porque Deus me mandou aqui. Eu não tinha a menor ideia. Senhor, está deserto, então vou fazer o que lá? Vá. E quando se depara com o eunuco que está lendo o profeta Isaías, e ele se aproxima, pede permissão para subir no carro,
e ali o evangelho é pregado, esse Jesus é anunciado e o eunuco é batizado. Louvado seja Deus por aqueles que têm entendido e abraçado a prontidão. É hoje, é agora. Certa vez eu ouvi de um testemunho de um missionário cubano que esteve conosco durante as promoções de missões, e ele dizia que ele trazia uma grande inquietação no seu coração, e a cada dia pedia para que Deus pudesse trazer aquela inquietação como uma oportunidade de restauração. E ele disse que numa das estadas lá na Cuba, entrou no ônibus, e se aproxima dele, senta ao seu lado uma pessoa, uma senhora, e o Espírito Santo começa a incomodá-lo para que ele pudesse falar de Jesus, e ele disse: não, Senhor, não está vendo aqui, não tenho condições, o que é que ela vai pensar de mim? E a única coisa que ele fez foi perguntar o nome daquela senhora. Ela se identificou, nada mais do que conhecimento bem raso, supérfluo, ou superficial. E ele se despediu daquela senhora e foi embora. Dias depois, ele descobriu que aquela senhora veio a óbito. Por que não falei? Por que não mostrei a verdade? Por que não aproveitei daquela oportunidade e anunciei a Jesus? Por quê? Por quê? E quantas vezes nós temos a oportunidade que o Senhor tem nos dado de falar ou viver esse evangelho, e muitas vezes temos sido levados pela acomodação, pelo medo. Não se sabe ao certo porque Paulo escolheu a Arábia, provavelmente para um momento de reflexão diante de tudo que lhe havia acontecido. Quem sabe recompor as forças, fazer todo um apanhado, uma revisão dos seus valores, da maneira como Deus iria trabalhar na sua vida a partir daquele momento. Porque era um desafio. Poder chegar nos ambientes, em lugares onde antigamente ele era reconhecido como perseguidor, e agora ser um irmão, parte daquela comunidade que ele perseguia. Mas encontro uma outra verdade dentro dessa experiência, dessa escolha de Paulo, quando ele volta à Arábia e em seguida vai até Damasco, é que o retorno para Damasco se deu pelo desejo de refazer todo o caminho de destruição, sofrimento e morte que infligiu os cristãos. Eu preciso retornar, mas não mais matando, perseguindo, causando dano, mas agora restaurando, transformando vidas. O verso, no texto, a gente percebe que ele volta para Damasco, a fim de anunciar Jesus aos que outrora perseguia. Eu preciso refazer, e se é algo que eu preciso começar, é voltar, e transformar aqueles que um dia foram alvo das perseguições, da minha insanidade, da minha tradição, do meu desconhecimento e ignorância. Encontrei uma citação do Calvino, e ele fala exatamente dessa condição em que Paulo agora, não mais sendo orientado pelos supervisores, mas orientado pela voz divina, ele escreveu: para cumprir as ordens de seus superiores humanos, foi enviado a Damasco com o propósito de prender os cristãos. Agora volta a Damasco para cumprir ordens de seu superior divino, a fim de anunciar libertação. E esse é o desejo de Deus para nós, irmãos. Você, que outrora vivíamos presos à tradição, aos costumes, a tudo aquilo que nós fomos ensinados, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de retroceder e voltar para Damasco. Quem sabe chegou o momento de voltar para Damasco e refazer todo o caminho, e refazer tudo aquilo que marcou e norteou a minha história, em função de estar preso a uma tradição, aos costumes, ao rudimento da lei. E eu quero desafiá-lo nessa manhã a voltar para Damasco, mas volta para Damasco não mais como o Saulo, mas agora como Paulo, não mais como um homem marcado pelo rigor e sentimento de obediência a uma lei, a uma tradição, mas agora sendo transformado pela renovação daquilo que o Espírito Santo é capaz de fazer na vida de alguém. Em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, ele fala algo que para mim é concreto, mas de suma importância. E ele diz assim: contudo, não prego o evangelho, não posso me envergonhar, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar,
pois me é imposta a necessidade de pregar, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Esse é o desafio que recai sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas, sobre um dia nós somos alcançados pelo amor de Deus, e esse amor de Deus só terá sentido se também alcançar as pessoas à nossa volta. Por isso, lembre disso, volta para Damasco, não mais semeando o ódio, a ignorância, a tradição, mas a partir de agora, semeando o amor, anunciando a graça e vendo as vidas sendo transformadas ao lado de Jesus. Que Deus nos abençoe.